Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa monitoria. Hoje vamos falar de um assunto muito importante de física, que é eletrostática. Nós somos residentes do programa Residência Pedagógica. Eu sou Constantino Vasconcelos, estou aqui com o meu amigo e irmão Gaspar Domingos Luiz, sou angolano e Constantino é guineense, no caso, nós somos africanos. Então, pessoal, esse é a primeira parte do nosso vídeo que vai falar desse assunto eletrostática. Na segunda parte do vídeo, vamos mostrar uma simulação no FET Colorado, onde vocês vão poder ver o que nós estaremos explicando nesse vídeo. Essa aqui vai ser de parte teórica e no outro vídeo vai ser a parte prática. Então, para isso, vamos dar início aqui dessa nossa monitoria. Primeiramente, pessoal, como vocês podem ver, esse vídeo vai ser dividido em essas 5 partes, no caso. Primeiro vai ser definição, de eletrostática, nós vamos explicar o que é eletrostática. Aí depois, carga elétrica, vamos explicar como acontece o processo de eletrização. E também vamos mostrar série triboelétrica. Esse nome é um pouco difícil, de falar, triboelétrica. E também vamos mostrar a conservação das cargas. Como essa imagem que vocês podem ver aqui na direita, está mostrando repulsão, está mostrando atração, no caso, E aí vocês podem ficar assim, só vendo imagem, não sabendo como acontece. Mas lá na frente vamos explicar, no caso. Mas vocês só podem ficar com isso aqui em mente, o que acontece aqui, ou seja, o que está aqui é carga positiva com positiva, ocorre sempre repulsão e cargas dos sinais diferentes, Eu acho que todo mundo, assim, A maioria das pessoas já ouviram isso, cargas dos sinais diferentes se atraem, no caso. Aí temos menos com menos repulsão, temos mais com mais repulsão e mais com menos atração, no caso. Mas vamos mostrar isso depois no parte 2 do vídeo, Na simulação que vocês vão ver no FET Colorado. Passando aqui, a eletrostática é a parte de física que estuda as cargas elétricas em repouso. Cargas elétricas em repouso. Aqui, os estudos que vamos fazer, todos vão ser de carga elétrica em repouso, não em movimento. As interações entre as cargas elétricas em repouso acontecem devido à força de repulsão e atração exercida entre cargas. Cargas elétricas é uma propriedade própria das partículas fundamentais da matéria, como prótons e elétrons, assim como a massa. A unidade da carga elétrica no sistema internacional é dado pelo Coulomb. SC aqui, que vocês podem ver aqui. O Coulomb é o nome de um físico, O nome dele é Coulomb. Aí é um cara francês, Se não estou em erro. A carga elétrica é quantizada, ela apresenta um valor mínimo, de forma que não é possível encontrar corpos eletrizados com um módulo de carga elétrica menor do que esse valor, chamado de carga fundamental, geralmente denotado pela letra E, No caso, esse E não é bem parecido com outro E, é um símbolozinho aqui grego, mas a carga elétrica é representada pela essa letra aqui que vocês estão vendo. Aí vamos ver o valor dessa letra na frente. Os prótons e elétrons apresentam exatamente esse valor de carga elétrica. No caso, é 1,6.10 na menos 19 Coulomb. No caso, esse Coulomb aí é unidade, como falamos já. Logo, quando um corpo está eletricamente carregado, sua carga é um múltiplo inteiro de carga fundamental, uma vez que a eletrização ocorre a partir da adição ou remoção de elétrons. Como vocês podem ver nessa fórmula aqui, esse Q que temos aqui é o módulo da carga elétrica em Coulomb. É diretamente proporcional ao produto de número de elétrons e carga fundamental. No caso, esse é carga fundamental, esse
N está representando o número de elétrons, no caso. O valor desse E já está aqui, como vocês podem ver. Aí, se tivermos um problema, a gente só precisa conhecer o número de elétrons e adicionar aqui, adicionar esse valor de E, vamos ter a nossa carga em um determinado aparelho. Bem, entendido a parte da questão da carga, sobre a questão já referida, a quantização da carga, nós vamos agora entrar pelo entendimento do que vem a ser, então, a eletrização da carga elétrica. Bem, o que é, então, a eletrização? A eletrização é o processo, no caso, que produz uma certa diferença entre as cargas elétricas. Ou seja, em um determinado corpo, se um determinado corpo possui um número de cargas positiva e um número de carga negativa, em função dessa diferença, nós vamos ter o processo de eletrização. Ou seja, quando o número de cargas positivas for maior que o número de carga negativa, nós aí temos o processo de eletrização. Mas antes disso, nós vamos ver quais são as características dos corpos, né? Cuja a função dessas cargas elétricas vão estar interagindo nesse corpo. Então, sendo assim, nós vamos ver que corpos que possuem cargas elétricas positivas, no caso, sobre carga elétrica positiva, nós estamos a denotar como próton, e cargas elétricas negativas, nós estamos a denotar como elétron. Então, sendo assim, se um determinado corpo tiver o número de carga positiva for igual ao número de carga negativa, aí nós vamos dizer que o corpo se encontra neutro. Agora vamos ver quando existe essa diferença entre as cargas, o que acontece? Caso exista uma diferença entre o número de carga elétrica positiva ou seja, quando a carga elétrica positiva for maior que a carga elétrica negativa, dizemos que o corpo se encontra eletrizado. E nós já vimos que a questão da eletrização vem justamente da diferença entre a quantidade de elétron ou de próton em um determinado corpo, né? Em um determinado corpo. Bem, ainda sobre nós temos já definido o que vem a ser a eletrização como a diferença entre, ou seja, a quantidade de carga positiva ou a quantidade de carga negativa em excesso em um determinado corpo. Nós vamos ver os processos de eletrização, quais são os processos de eletrização, então, por assim dizer. Dentro disso, nós temos três processos, né? Dentro daquilo que é o entendimento sobre a eletrização. Temos o processo de eletrização por atrito, eletrização por contato e eletrização por indução. Sendo assim, vamos agora entender o que vem a ser a eletrização por atrito. Bem, a eletrização por atrito é nada mais, nada menos a interação entre dois corpos por meio de uma fricção, ou seja, quando nós friccionamos dois corpos, né? Nós vamos estar diante de um processo de eletrização. O que acontece quando a gente está a friccionar dois corpos? Durante esse processo, né, que é de atrito, alguns elétrons são arrancados de um corpo para o outro. E nós podemos ver justamente, inicialmente, nós vamos ver por meio dessa imagem como é que acontece o processo da eletrização. Aqui nós temos o antes, em que dois corpos, né, que possuem a composição diferente. Nós temos aqui os corpos se encontram de forma isolada neutro, onde o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas, conforme nós já vimos aí sobre a questão da eletrização, ou seja, quando nós definimos um corpo neutro. E nós temos aqui, no caso, esse aqui é por vidro, e nós temos aqui o LAN, né, que também se encontra neutro, em que o número de elétrons é igual ao número de prótons.
Então, durante o processo da fricção, né, no caso desses dois materiais, do vidro e o lã, nós vamos verificar quem realmente vai ser extraído, ou no caso, vai ser arrancado os elétrons e quem vai ficar justamente com os prótons. Nós temos aqui no depois que o vidro possui, ou seja, vai arrancar elétron do lã, ou da lã no caso. E então o vidro vai estar carregado positivamente. Já a lã vai estar carregado negativamente. Então nós temos dois materiais com cargas de sinais, no caso oposto. Aqui nós já temos o processo, no caso de, por assim dizer, de eletrização, em que nós temos que esse corpo está carregado positivamente e esse corpo está carregado negativamente. Mas para isso tem uma condição que justamente alguns materiais produzem, né, que é considerado como série triboelétrica, né? As séries triboelétricas basicamente definem quais materiais adquirirão cargas negativas ou cargas negativas após sofrerem o processo de atrito. Essa questão da série triboelétrica é que vai definir, né, conforme já disse, quais são os materiais que vão ficar com carga positiva, quais são os materiais que vão ficar com cargas negativas. E nós temos aqui, basicamente, né, no lado direito, uma tabela que mostra justamente aquilo que vem a ser, assim, a pele humana, como material que vai acabando tendo a carga positiva, o couro, a pele, o vidro, né, conforme nós já vimos o vidro a interagir com a lã, nós vemos que a lã fica com a carga negativa e o vidro fica com a carga positiva. E isso está mais que comprovado por meio da tabela, né? Então, vamos agora imaginar que tipo, nós vamos interagir o vidro e um papel. Isso nós depois vamos ver na prática por meio do FET colorado, como é que acontece, né, a interação entre estes materiais, quais materiais vão ficar com carga positiva ou negativa. Essa é basicamente uma tabela, né, de alguns materiais que basicamente apresentam esse processo de atrito. Nós agora vamos falar sobre a eletrização por contato, né? O que vem então ser a eletrização por contato? A eletrização por contato envolve dois corpos condutores, né, no caso, e na qual um deles acaba estando carregado, né, eletricamente. Quando os dois corpos entram em contato, nós temos um inicialmente não está carregado, o outro inicialmente se encontra carregado. Depois, esses corpos encontram-se em contato. Elas vão dividir, no caso, então, aquilo que sejam compreendidas como o mesmo potencial elétrico. E no final do processo, os corpos apresentam o mesmo sinal de carga. Ou seja, de forma assim ilustrada, nós temos aqui inicialmente um corpo A que está carregado positivamente e nós temos aqui um corpo B, né, por assim dizer, que não está carregado, se encontra, podemos dizer, neutro, né? E depois nós vamos pegar esse corpo B, vamos colocar em contato com o corpo A. Vamos ver o que acontece. Nós temos aqui, colocamos em contato o corpo B com o corpo A. Nós estamos a ver que a carga do corpo A passa para a carga ou seja, para o corpo B, onde nós temos no resultado final que tanto o corpo A e o corpo B vão ter carga do mesmo sinal. E se fosse com cargas negativas, o processo seria também o mesmo, né? Os dois corpos estariam carregados negativamente. Esse vem a ser então o processo de eletrização por contato. Agora vamos ver a eletrização por indução. Geralmente tem-se feito muita confusão sobre esse processo, na qual nós temos inicialmente, de forma assim objetiva, um corpo que é chamado indutor e outro corpo que é chamado condutor. E o processo, no caso final, vai ser o corpo induzido, né? Que depois também é compreendida como polarização.
A partir da separação das cargas, aterra-se o induzido no chão, fazendo com que essas cargas fluam através de um fio terra, né? Que é o processo que geralmente, quando são instalados a nossa residência, acontece que nós temos que fazer, né, um aterramento. Mas para isso vamos entender como é que acontece o processo de eletrização. Inicialmente nós temos um indutor com carga positiva e nós temos induzido com, por assim dizer, neutro, né? Onde nós temos a carga negativa e a carga positiva. E nós vamos ver quando nós colocarmos esse induzido, aterramos esse induzido, nós vamos verificar que as cargas positivas acabam sendo atraídas pela Terra. E nós vimos que o corpo B fica simplesmente carregado negativamente. Mas depois, o que acontece? Nós temos aqui ainda o nosso indutor com a carga positiva, sempre. E nós vamos ver que o nosso induzido temos aqui com a carga negativa. E aqui, o resultado do nosso induzido vai ser simplesmente quando nós cortamos o contato, no caso do corpo B com a Terra, nós vamos ver que o nosso induzido fica simplesmente carregado negativamente. Esse é então o processo da eletrização por indução. Então, o que vem a ser a conservação das cargas. Nós já verificamos que, tipo, por meio da energia, ou seja, que nada na natureza se perde. Essa aí é a lei de Lavoisier, se eu não estou em erro, né? Aplicada assim na área de física, de química. Mas aqui o processo também acontece na conservação das cargas. Se na natureza, conforme Lavoisier já definiu, nada se perde, apenas se transforma, aqui nós vamos ver o que acontece com a conservação das cargas. Todos os processos já citados de eletrização, no caso por atrito, por indução e por contato, ocorrem de acordo com o princípio da conservação de carga elétrica e da energia. Ou seja, durante o processo, seja de eletrização, seja de eletrização por contato, de eletrização por atrito e de eletrização por indução, o número de cargas envolvido nesse processo, no final, acaba sendo, devem ser iguais. Então, ou seja, durante todos esses processos de eletrização, as cargas não vão se perder. E as cargas, o número antes do processo e depois do processo vai ser a mesma. Ou seja, de forma resumida, nós temos aqui que a conservação da carga elétrica diz que não há possibilidade da criação ou destruição de carga, somente a transferência, né, no caso, de carga de um corpo para o outro. Isso é basicamente aquilo que nós entendemos sobre a conservação das cargas. Conforme já o meu colega Constantino falou no início da monitoria, que nós vamos ver de forma prática, né, assim, usando um simulador que no caso é denominado efeito colorado, vamos ver como ocorre o processo de eletrização, né? Como é que acontece a eletrização, no caso por contato, no caso, ou atrito. E vamos levar em consideração também a série triboelétrica, porque cada processo, no caso, para a eletrização de atrito, leva-se em consideração os elementos que fazem ou que constituem o material. Então, ali nós teríamos, no caso, materiais que poderiam ficar com carga negativa e materiais que poderiam ficar com carga positiva. Isso no processo de eletrização por atrito, né? Então, sendo assim, essa basicamente foi a nossa monitoria, né, a parte teórica. E agora nós vamos usando o simulador para vermos ou para conseguirmos ver na prática como é que acontece o processo de eletrização, né? E nós vamos verificar que esse processo de eletrização fica bem mais visível por meio mesmo do efeito colorado. E eu espero que vocês possam acompanhar essa sequência de vídeo, né? Onde nós temos agora a primeira parte e nós vamos ter a segunda parte que vai basicamente
fechar com essa questão aí da eletrização. Então, o nosso muito obrigado, esperamos vocês no próximo vídeo, né? Então, agradeço.